Santos, de 34 anos, e a tia, Jennifer Padilha, de 26 anos. 3 crianças, sendo a mais velha um menino de 6 anos, que é irmão da adolescente assassinada, foram colocados em um quarto escuro durante o crime. A mãe deles estava dormindo em uma casa conjugada, nos fundos do pátio, quando 2 homens entraram no local e executaram as vítimas. Os 3 não tinham passagem pela polícia por fatos graves. Apenas Jennifer havia se envolvido em um caso de ameaça. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas a linha de investigação mais forte é a de homicídio, mas ainda sem motivo. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Farroupilha estima perdas de 37 milhões de reais com estiagem. Flávia Anual. Levantamento feito pela Emater e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha aponta que o maior prejuízo está concentrado na fruticultura, com produtores de uva, citros, caqui e ameixa impactados pela falta de chuva. Nesse segmento, a estimativa é de perdas de 29 milhões de reais. No total, o valor chega a 37 milhões de reais. Os dados foram colhidos em abril para embasar o pedido de decreto de emergência feito à Prefeitura, o que ainda não foi oficializado. O levantamento também apontou que 400 famílias sofriam com a dificuldade de abastecimento de água para consumo na zona rural em meados do mês passado. Como choveu na semana passada, o presidente do sindicato, Márcio Ferrari, avalia que o número deve ter diminuído, mas novos dados serão colhidos para avaliar a situação no momento. Segundo ele, se a estiagem permanecer, o cenário é de que o prejuízo dos produtores rurais do município chegue a 50 milhões de reais. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Pinzon. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h06. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição deste 20 de maio, quarta-feira, de tempo bom em Alegrete, temperatura 26 graus em nossos estúdios. A frase de hoje de Oliver Holmes:
A mente de um homem expandida por uma nova ideia não consegue nunca voltar às suas dimensões originais. Destaques dessa edição. Secretário de Agricultura e Pecuária fala do trabalho da pasta para amenizar a falta de água em localidades do interior do município. Empresas estão aderindo ao programa Troco Solidário do vereador Rudi Pinto em prol da Santa Casa. Clube de Diretores Lojistas completa 50 anos no dia de hoje. Estes os destaques do Rota em sua segunda edição. Destaques agora dos jornais. 0 hora. Congresso vai adiar eleições municipais para dezembro. Recorde de vítimas. Brasil registra 1.200 mortos em 24 horas. Correio do Povo. STF vai analisar medida provisória sobre punição a agentes no combate à Covid-19. Caixa começa a depositar hoje segunda parcela do auxílio para 30 milhões. Jornal do Comércio. Piratini planeja Expo Inter como marco da retomada. Barbearias e salões de beleza reabrem, mas ainda registram movimento fraco. Todas essas informações você encontra nos jornais. Agora são 12 horas 9 minutos, 12 e 9. Vamos com os destaques do minuanofm.com.br, o site da Rádio Minuano, www.minuanofm.com.br, desta quarta-feira. Vereadora Firmínia Soares relata obras em andamento em ruas de Alegrete. Senado aprova a proposta de adiamento do Enem. Aprovado reajuste nas contas da Corsã a partir de outubro. Conta de luz deve ficar mais cara em 2021. Previsão de tempo bom nesta quarta, chove na quinta-feira. Alunos sem acesso à internet deverão ser os primeiros a retornar. Alegrete confirma o 6º caso de coronavírus e mais 3 suspeitos. Essas informações nos jornais, ou melhor, no site da Minuano, www.minuanofm.com.br. Estamos para a Agenda Remates, quinta-feira, amanhã, portanto, dia 21, no Parque, o remate de produção da Estância Cerro do Tabuleiro, com a oferta de 500 terneiros e terneiras cruzas britânicas, de excelente qualidade. Ainda a participação da Fazenda Ijiquiquá, com 100 terneiras Brafor. Agenda, remates de qualidade. 12 horas 10 minutos, 12 e 10, participação do repórter Pablo Marzulo, em entrevista com o senador Luiz Carlos Reis. Bom dia, ouvintes do Rota 97, desta quarta-feira, hoje 20 de maio do ano 2020. Chegando aqui na redação do Rota 97, nesta manhã, trazendo a palavra do senador Luiz Carlos Reis, que fala pra gente a respeito da portaria 1280 do Diário Oficial da União, essa publicação ocorrida ontem, portanto, liberando R$1 milhão para o Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete para a criação de mais 7 leitos de UTI. Os valores serão repassados pelo Ministério da Saúde. Vamos ouvir o senador Luiz Carlos Reis. Alô, senador, bom dia. Bom dia, Pablo, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Minuano, do programa Rota 97, primeira edição. Com muita satisfação estamos conversando com os alegretenses e com a nossa fronteira oeste de uma boa notícia para a nossa Santa Casa do Alegrete. Um pedido que o presidente Antônio Jorge Souza já havia nos feito no mês de março, os leitos da UTI, os novos leitos da UTI, o credenciamento dos leitos da UTI, que foram autorizados pelo ministro da Saúde. Nós ainda havíamos encaminhado no tempo do ministro Mandetta e saiu agora com o general Pazuello, que é o atual ministro interino da Saúde. Uma notícia extremamente importante, é R$1 milhão que ajuda a nossa Santa Casa do Alegrete salvar vidas dos alegretenses e também de toda a nossa fronteira oeste, que hoje estão se servindo da nossa Santa Casa, principalmente no momento dessa grande pandemia que está afetando o mundo inteiro e o nosso Alegrete, a nossa fronteira oeste. Um abraço a todos vocês, foi um prazer ajudarmos mais uma vez o nosso querido Alegrete, em especial a nossa Santa Casa. Com informações para o Rota 97 na manhã desta quarta-feira, repórter Pablo Marzulo. 12 horas 12 minutos, 12 e 12. A temperatura 26 graus aqui nos estúdios da Minuano, Rota 97, segunda edição para Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com o Minuto Esporte, participação do Giovanni Freitas.
Menino do Esporte aqui na Minuano FM desta quarta-feira tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, na Avenida Tiaraju, lá no bairro São Pastor. Treinamentos para goleiros. O Hércio Silveira, o Sapinho, avisa aos jovens interessados em treinar na função de goleiro de que toda semana, ou seja, nas segundas, quartas e sextas-feiras, está realizando os treinos lá no campo da Toca do Santos Futebol Clube. O Hércio Silveira lembra que os treinos só poderão ser realizados com toda a recomendação e restrições conforme o decreto municipal. Sargento Aldenir continua acompanhando o projeto da Vila Olímpica em Brasília. Toninho Fagundes, presidente da fundação que busca a construção da Vila Olímpica em Alegrete, em parceria com a Unipampa, informou reportagem da Minuano que o sargento Aldenir Knikoff está acompanhando o andamento do projeto para construir na cidade de Alegrete a Vila Olímpica, o antigo sonho da comunidade esportiva de Alegrete. O sargento Aldenir informou de que o novo coordenador do esporte no governo federal também está empenhado na aprovação desse projeto para o município de Alegrete. Novo local do Museu de Esportes continua indefinido. E o Museu de Esportes, que hoje está localizado no estádio Farroupilha, continua fechado para visitações. O novo local ainda está em estudo pelas autoridades e responsáveis em buscar esse novo espaço aqui em Alegrete. O Museu do Esporte, que leva o nome do João Saldanha, o João Somedo, aquele que formou a base da seleção brasileira, que conquistou o tricampeonato mundial no México em 1970. Ex-volante do Internacional se torna um dos jogadores mais bem pagos do Oriente Médio. E o volante Anselmo, que passou pelo Internacional e foi emprestado ao Sport Recife, onde fez uma boa campanha no estadual e no nacional de 2019, foi contratado por um time da Arábia Saudita. Na semana que passou, Anselmo renovou o contrato com a equipe do Al-Veda da Arábia e se tornou um dos atletas mais bem pagos. O novo vínculo do firmado é meio essa pandemia com o jogador, né? Realmente o Anselmo é um dos jogadores mais bem pagos, segundo informações aqui da crônica, no Oriente Médio. Clubes do interior do Rio Grande do Sul já planejam o futuro da temporada. Com a previsão do retorno do gauchão do final de julho e início de agosto, os clubes do interior do Rio Grande do Sul já organizam o futuro da temporada. A mudança do regulamento, que tirou o rebaixamento, dá uma certa relativa tranquilidade a eles que lutavam para não cair para a divisão de acesso. O que preocupa agora é o prejuízo financeiro para 2021 com relação às cotas de patrocínio. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, a sede fica na Avenida de Araju, no bairro São Pasto. O esporte na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 12h16, 12h16, estamos para a Agenda Remates, quinta-feira, dia 21, portanto amanhã no Parque, o remate de produção da Estância Cerro do Tabuleiro, com a oferta de 500 terneiros e terneiras cruzas britânicas de excelente qualidade. Ainda a participação da Fazenda Jiquiquá com 100 terneiras Brafor. Agenda, remates de qualidade. Vamos agora com o Expresso de Notícias, José Augusto Vargas. Olá, boa tarde, Expresso de Notícias, edição desse 20 de maio. O Senado aprovou ontem o projeto que adia automaticamente as provas que dão acesso aos cursos de graduação, entre as quais o Enem. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do Enem. Isso porque o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados, para então ser enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Caixa Econômica Federal depositou nesta quarta a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família, mas sim do cadastro único ou se inscreveram pelo aplicativo ou site e que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Também nesta quarta, a Caixa paga a segunda parcela do auxílio a outros 1.900.000 trabalhadores que também são beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS é terminado em 3. O Senado aprovou ontem um projeto que proíbe as ações de despejo de inquilinos durante o período de pandemia do novo coronavírus. O texto aprovado em sessão remota segue agora para a sanção presidencial.
Nos últimos 2 meses, 23 municípios de várias regiões do Rio Grande do Sul receberam mais de 2 milhões do Ministério do Desenvolvimento Social para combater os efeitos da estiagem. Alegrete e Manuel Viana já receberam o benefício federal. A portaria 1280 do Diário Oficial da União publicou na manhã de ontem a disponibilidade imediata de R$1 milhão para o Hospital Santa Casa de Caridade para a criação de mais 7 leitos de unidade de terapia intensiva. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. Doze horas 18 minutos, 12:18, Rota 97, segunda edição. Tempo bom em Alegrete, temperatura 26 graus em nosso estúdio. Vamos no intervalo e já voltamos. 97,5. Há 5 anos, a ESCO GD vem transformando a vida das pessoas, gerando conforto, segurança e economia para seus clientes. Fazendo uso de uma fonte natural disponível para todos, buscamos um avanço tecnológico e sustentável para o nosso planeta. Venha fazer parte dessa mudança. ESCO GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec, ou contate-nos pelo site www.escogd.com.br. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Pessoal, dá pra navegar grátis no aplicativo da RGE, não gasta nadinha de internet. Eu não sabia. Dá pra pedir segunda via da conta, atualizar o cadastro e tudo pelo celular. O nome é CPFL Energia. Obrigada pela dica, filha. Ô Sandra, como é que eu gravo aqui? Desculpa seu pai, filha. É a idade. Acesse rge-rs.com.br/app ou baixe o aplicativo CPFL Energia na loja do seu telefone. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não podemos entregar pro... Nesta quinta, dia 21, no parque, o remate de produção da estância Cerro do Tabuleiro, com a oferta de 500 terneiros e terneiras cruzas britânicas de excelente qualidade. Ainda a participação na fazenda Ijiquiquá, com 100 terneiras Brafla. Inscrições abertas para terneiros, terneiras ou machos e fêmeas de sobreano até segunda-feira, dia 18. Para o dia 28, a agenda está organizando um remate preferencial de vacas vazias, prenhas ou com cria. Eventos com transmissão pelo Lance Rural. Informações pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda remates de qualidade. Fica aqui, fica minuano. 12 horas 21 minutos, 12:21 é o Rota 97 na sua segunda edição desta quarta-feira, 20 de maio. Nós vamos até às 12h50 com muita informação aqui no canal 975 Minuano FM. Vamos agora com o boletim do governo do estado do Rio Grande do Sul. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. Muito bom dia, Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, cá estamos novamente, bom dia. Bom dia, Nara, bom dia a todos que nos acompanham. Sempre lembrando aí para você que está nos ouvindo que pode enviar sua dúvida por uma mensagem gravada ou de texto no nosso WhatsApp, que é o
984519070. Vamos às perguntas, então, que chegaram? Vamos lá. Tiago Rumes, Rádio Tamarã FM de Salvador do Sul, Montenegro. Pode haver alguma punição para quem insistir em aglomerações, festinhas, churrascos e afins? Olha, Tiago, toda a recomendação está bem clara. As pessoas precisam evitar esse contato, aglomerações. O protocolo está todo estabelecido com muita clareza. E lá no artigo 268 do Código Penal, Tiago, diz que constitui crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É um crime previsto no Código Penal. Por isso, as autoridades elas vão adotar as providências para punição civil, administrativa e criminal, bem como, se for o caso, para prisão em flagrante de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das medidas estabelecidas no decreto vigente. Não se trata aqui de fazer uma ameaça, nós estamos alertando as pessoas. Exato. É interesse coletivo. E quem deliberadamente não atender a isso, não se engajar neste esforço coletivo, precisa ser punido, e não vamos deixar de punir pedagogicamente, para que fique claro que nós não estamos brincando. E como a gente não consegue parar o vírus, a gente precisa parar as pessoas que transportam o vírus. É claro que a própria sociedade se encarrega de denunciar, é importante entrar em contato com a Brigada Militar, também a Guarda Municipal, se for o caso, que são autoridades responsáveis pela segurança pública. O Michael Heck, da Rádio Viva 94.5. A respeito dos frigoríficos, este ramo presta um serviço essencial à população para abastecimento alimentar e cadeia produtiva. Porém, em várias cidades, inclusive aqui na Serra, como é o caso de Garibaldi, eles se mostraram muito suscetíveis à proliferação do coronavírus. Existe uma ação do Estado em específico? Olha, Maicon, esse é um problema que ocorre em muitos países que são produtores de proteína animal, e é uma situação muito delicada porque envolve toda uma cadeia produtiva, num setor que garante milhares de empregos e que garante a produção de alimentos, não só para o Brasil, mas como para outros países para os quais o Brasil exporta. O que se observa nesse tipo de atividade específica dos frigoríficos é uma proximidade física entre os trabalhadores num clima frio, eles chamam microclima. Ali dentro daquela unidade tem um clima próprio, né, em função da natureza da atividade, onde eles ficam expostos durante os turnos. É um ambiente propício de fato à contaminação. E da planta do frigorífico, o trabalhador acaba levando o vírus para sua comunidade, a sua família, e aí está feita a cadeia de um alto contágio. Houve uma negociação recente em Lajeado, foi feito um acordo com as empresas para que, através do Ministério Público Estadual, se viabilizasse as condições de estas empresas voltarem a fazer os abates. Esse é o papel do Estado. Nós estamos intermediando uma solução para nós mantermos a atividade econômica, os empregos, portanto, dessas atividades. É muito importante, nós estamos trabalhando para isso, em condições de proteção à saúde dos trabalhadores e da comunidade. Nós conseguimos chegar, com o apoio do Ministério Público, a bom termo, num acordo em Lajeado, e vamos continuar trabalhando nesse sentido, protegendo a saúde do trabalhador, mas protegendo também o seu emprego e a economia da comunidade. Caroline Ram, de Feliz, nosso ouvinte. Ela diz: bom dia, governador. Em relação às gestantes e pessoas acima de 60 anos, pode-se deixar os mesmos trabalhando dentro da empresa quando não é possível o teletrabalho? Se no decreto municipal, ela está falando especificamente aqui de Feliz, não está clara essa questão, pode-se seguir o protocolo de distanciamento controlado? Olha, Caroline, sobre as gestantes, só fazem parte do grupo de risco as gestantes que possuem gestação de alto risco. Pessoas acima de 60 anos, sim, elas estão no grupo de risco. Claro que, em relação às gestantes, se não for possível o teletrabalho, o que se espera de todo empregador é o bom senso. Ou seja, que se dê condições seguras de trabalho para essa gestante e para todos aqueles que precisem atuar presencialmente. No caso das pessoas que estão acima de 60 anos, o ideal é que elas possam estar trabalhando em casa. Mas se não for possível, o empregador tem que garantir as condições sanitárias para que esse trabalhador exerça as suas funções. O ambiente deve ser seguro, com menor risco de contaminação, observando as regras do distanciamento e o uso dos EPIs. Se o decreto municipal não detalha esses procedimentos, valem sempre as regras que estão estabelecidas no nosso decreto estadual. Muito bem, por hoje é isso. Governador, muito obrigada. Muito obrigado, Nara, e até a próxima. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. (12h27) 12h27. É o Rota 97 na sua
segunda edição aqui pela Minuano FM. Vamos agora com a participação do secretário de Agricultura e Pecuária do município, Daniel Gindre, falando sobre o trabalho desenvolvido pela pasta em localidades que enfrentam falta de água. Satisfação novamente estar ocupando esse espaço e trazendo informação aí à nossa comunidade. Esse é um assunto bastante preocupante, né? E é recorrente a cada episódio aí de estiagem que assola o nosso município. E neste evento, né, que nós estamos no outono, né, passamos por todo o verão e adentramos aí no outono e nos preocupou bastante e está demorando a retornar às normalidades das chuvas e foi mais grave, está sendo mais grave, né? E essa questão da água potável, nós trabalhamos, a Secretaria dando auxílio na questão da elaboração de projetos, de execução de projetos quando de recursos de emendas parlamentares e de outros projetos, né, para realização de postos artesianos comunitários. Temos aí, a Secretaria ao longo dos tempos tem entregue, né, dentro dessas possibilidades, postos artesianos para auxiliar no consumo, né, de água para o consumo humano. Lá o assentamento, o município tem um trabalho juntamente com a corporação agora dos quartéis, que abasteceu de água, tem um caminhão que de forma auxiliar, né, com o transporte em água nas caixas d'água, e nós sempre estamos buscando alternativas, né? Ontem nós encaminhamos um documento, uma solicitação via Defesa Civil, onde nós fizemos um trabalho em redes d'água e incluímos postos artesianos e caminhões-pipas também para auxílio não só dos assentamentos, mas também de todo o território do município, né? Nós solicitamos esses para ver se nós vamos ser contemplados com algum daqueles pedidos, né? Solicitamos ontem até inclusive 2 caminhões-pipas, né? Menores, com a menor capacidade, para facilitar aí o trânsito nas nossas estradas e chegar até as propriedades e que tem condições de fazer roteiro, porque nós temos uma realidade no nosso município, né, que é a grande extensão e essa grande extensão territorial também tem uma grande extensão de estradas. Então a gente solicitou 2. Saliento, né, que isso foi apenas um pedido, né, justificamos esse pedido, fizemos um trabalho, encaminhamos os postos já determinando as localidades e com a rede hidráulica para eles. Estamos trabalhando em outro projeto de emenda parlamentar, já incluímos no Siconv, no portal onde se cadastra os projetos. Essa emenda parlamentar veio via o vereador Cléo, e nós incluímos 4 localidades, estamos trabalhando, né? Ainda temos complementações para colocar, e são 4 localidades que ainda têm problemas de abastecimento de água, com um número expressivo de famílias, né? Um grande número de famílias que necessitam de água potável, não só em períodos de estiagem, mas nós estamos dentro da possibilidade, buscando esses recursos. Hoje, para realizar uma obra de um poço artesiano, se gasta aí só a instalação do poço, sem a rede hidráulica, com seus licenciamentos, a ligação elétrica, de 80 a 100 mil reais, né? E aí tem mais toda a questão de distribuição de água, da rede hidráulica, que se for por mangueiras, né, hoje nós temos aí em torno de 6 a 7 reais um metro de mangueira, né? Esse inicial que precisa de uma mangueira com uma parede mais grossa, com um volume que tenha condições de levar um volume maior de água. Então ele é um investimento alto, né? Nós precisamos desses recursos para realizar essas obras. Ex-secretário de Agricultura e Pecuária do município, Daniel Gindre. 12h32, nós estamos com o Rota na sua segunda edição para a agenda remates de qualidade.
Vamos trazer agora a participação de Marcelo Vaz com indicadores no oferecimento de CAAL, centro comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nesta terça-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho com contratos negociados a $8,42 por bushel, com perdas de 3 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 98, no Paraná, em Londrina, 97,50, Santa Catarina, Pinhalzinho, 98. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 102,80, em Goiás, Rio Verde, 96, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$100, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 44, no Paraná, em Toledo, 42,50, Mato Grosso, Primavera do Leste, 37,81, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$40,50, em Goiás, Acreúna, 36, Rio Grande do Sul, Chapada, R$41, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em maio negociados a R$201,90 a arroba. Mercado físico em Formosa, Goiás, R$180 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 180. Araçatuba, São Paulo, R$190 a arroba. No Rio Grande do Sul, média semanal em Santana do Livramento de R$6,50 o quilo. Café. Em Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $107,05 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $117,75 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, 570, em Franca, São Paulo, R$605, a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 59,20 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$82,98 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 49, no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$62, a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, em Santa Catarina, Rio do Sul, R$55, em Pelotas, Rio Grande do Sul, produto posto, R$70, a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h35, 12h35. O ouvinte ligando preocupado em relação a aqueles instrumentos que estão ali em frente à Casa do Gaúcho, na esquina aqui de Andradas, que servia para bicicletas, né? Parece que o projeto seria nesse sentido, e só que parece que houve um acidente. Foi batido aquele local ali, está tudo amassado, a pessoa não sabe qual é o sentido que tem ali de estar naquele local, se vai haver a troca, se vai haver a retirada, enfim, ficou com a pergunta aqui no ar do nosso ouvinte aí, interagindo conosco. 12h35, 12h35, vamos com a participação de Carlos Augusto Caruso, falando sobre a história do Centro de Diretores Lojistas de Alegrete, que completa 50 anos no dia de hoje. Ele destaca a importância do resgate da história da entidade, que representou por vários anos a classe empresarial. Bom dia, Luiz Mário Pinto, muito bom dia, ouvintes da Rádio Minuano. Bom dia, o seu Daniel Silveira, Dona Mabel. Daniel Silveira, que fez parte ativamente desses 50 anos do CDL. Daniel Silveira chega aqui em 64, nos 50 anos da Associação Comercial e Industrial do Alegrete, 1968, seu Daniel Silveira era o gerente da Rádio Alegrete, aonde foi transmitido ao vivo, né, os 50 anos da Associação Comercial. E daí a 2 anos nasce o Clube de Diretores Lojistas, aonde? Ali na Associação Comercial e Industrial do Alegrete, na General Vitorino 276. Ali começava a história de homens unidos, criando uma entidade diferente, que chamava-se Clube.
12h37, mais uma queda de energia aqui em nossos transmissores, para variar, né? Vira rotina. Nesse horário, faltar energia elétrica em nossos transmissores. Vamos recuperar aqui a matéria, a gravação da entrevista de Carlos Augusto Caruso sobre o Clube de Diretores e Lojistas de Alegrete. Daniel Silveira chega aqui em 64. Daniel, nos 50 anos da Associação Comercial e Industrial do Alegrete, 1968, seu Daniel Silveira era o gerente da Rádio Alegrete, aonde foi transmitido ao vivo, né, os 50 anos da Associação Comercial. E daí a 2 anos nasce o Clube de Diretores Lojistas, aonde? Ali na Associação Comercial Industrial do Alegrete, na General Vitorino 276. Ali começava a história de homens unidos, criando uma entidade diferente, que chamava-se Clube de Diretores Lojistas, tendo como primeiro presidente o professor Vicente Pereira Brum, Ildefonso Moutinho, Carlos Pullman. Então, tanta gente passou por lá também, que deixou recentemente, que deixou muita lembrança, e era um grande batalhador, 2 guerreiros, o senhor Manuel Figueiredo, um guerreiro da Associação Comercial, fundador do Clube de Diretores Lojistas, secretário de Indústria e Comércio, criador da primeira FEIND no comando, a Associação Comercial no comando do Delgado do Caruso, e ali começava a história de uma entidade chamada CDL, que teve vários presidentes, Darcy Severo Flores, que partiu agora também. Nós temos que lembrar essas pessoas, porque se dedicavam de corpo e alma para formar uma história. Deixaram uma chácara lá com uma instalação muito boa, que hoje já não tem mais. Então, uma história que deixaram. E hoje o sucedâneo da Associação Comercial, do Clube de Diretores Lojistas, que está completando 50 anos, chama-se Centro Empresarial de Alegrete, que vai completar agora, Centro Empresarial vai completar agora 17 de julho de 1992, completa agora 28 anos. Essa entidade ficou responsável por todas as entidades. Não podemos deixar aqui de lembrar José Carlos de Moura Jardim Filho, que foi um grande articulador, foi prefeito, fez parte da Associação Comercial. O primeiro, José Carlos de Moura Jardim, foi o primeiro presidente que se criou no apagar das luzes lá na General Vitorino, do CDL, foi presidente da Associação do Comércio Varejista de Alegrete, que depois deu origem ao sindicato, que tinha que ter uma carta. Primeiro presidente do Sindicato do Comércio, em 88, chama-se Nilton Delgado. E depois começou a história, né? Hoje chama-se Sindlojas. Então, a Associação Comercial Industrial do Alegrete, a centenária Associação Comercial, que foi criada ali, na Sociedade Italiana, em 20 de outubro de 1918, ali se reuniam as pessoas. Primeiro presidente, um espanhol, Ricardo Caruso, depois o libanês Paulo Aek adquire o terreno, e depois o italiano José Lúcio Zácaro Faraco constrói o primeiro prédio. Ali começava o sonho dos bolicheiros em 1946, há 73 anos atrás. Ali era uma história que ali se criou todas as entidades, e depois houve uma negociação com o Banco do Brasil que possibilitou comprar mais uns imóveis, e hoje permanece ali na General Sampaio, em 1054, comandada pelo Centro Empresarial, do comando do Francisco Pedroso. Tá? Então essa é a história de uma entidade. Também gostaria aqui nesse dia cumprimentar Daniel Silveira e Dona Mabel Silveira, que são os guerreiros, né? A Rádio Minuano, que completa agora, dia 20 de junho, 34 anos de história, com uma equipe de qualidade, com gente de qualidade, né? Comandando uma história, 97.5 Minuano, né? Desejar a todos vocês bastante saúde, que é o mais importante, e que nós temos que ter sempre esperança, né? E tudo isso, Luiz Mário Pinto, tudo isso que eu estou falando, tudo isso é uma história. E a história é uma recordação. E a recordação é uma cadeira de balanço embalando sozinha. Mário Quintana, né? Muito obrigado. Esse Carlos Augusto Caruso, falando sobre os 50 anos do Clube de Diretores Lojistas de Alegrete. Carlos Augusto Caruso. Obrigado pela audiência do Alceu Antunes, na Doutor Quintana também ligado conosco todos os dias, acompanhando a nossa programação. Um bom dia a ele, obrigado pela participação, interatividade aqui pelo telefone da Minuano 3422-2930.
Nós vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Há 5 anos, a Esco GD vem transformando a vida das pessoas, gerando conforto, segurança e economia para seus clientes. Fazendo uso de uma fonte natural disponível para todos, buscamos um avanço tecnológico e sustentável para o nosso planeta. Venha fazer parte dessa mudança. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec, ou contate-nos pelo site www.escogd.com.br. Está chegando o dia. Remate virtual Conexão Pampa, edição outono. Domingo, dia 24 de maio, às 21 horas, no Canal Rural e Lance Rural. Agropecuária São Pedro, Cabanha São Fernando, Estância Silêncio e Fazenda São Manuel ofertam 250 ventres e 60 touros registrados. Hereford e Brafor. Leiloam Central Leilões e Cambará Remates. Reserve esta data e aproveite para fazer ótimos negócios. Fica aqui, fica Minuano. 12h45, 12h45. Empresário Dionir Martini interagindo conosco pelo WhatsApp e também parabenizando a todos os empreendedores neste momento de caótico, né? Complicado da pandemia. Ele deseja muita resistência e muita esperança por dias melhores a todos os empresários do Alegrete. Dionir Martins foi presidente do Centro Empresarial de Alegrete, parabenizando aí Carlos Augusto Caruso por esse resgate da história do clube de diretores lojistas de Alegrete, hoje completando 50 anos. Estamos para a agenda remates de qualidade, quinta-feira, dia 21, portanto amanhã, no Parque, o remate de produção da estância Cerro do Tabuleiro, com oferta de 500 terneiros e terneiras cruzas britânicas de excelente qualidade. Ainda a participação da Fazenda Jiquiquá, com 100 terneiras Brafor. Agenda, remates de qualidade. 12h46, tempo bom, temperatura na marca de 26 graus em nossos estúdios. Vamos agora com a previsão do tempo, Kátia Valente, da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. Nesta quarta-feira temos o sol predominando desde cedo e calor já para esta época do ano. Os ventos em altitude do quadrante norte trazem um ar mais aquecido e a condição é de temperatura subindo rapidamente com máximas de até 28 graus nesta tarde. Mas mais para o final do dia o tempo começa a mudar com a aproximação de áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão. E amanhã essas instabilidades se juntam a uma frente fria. Tudo isso traz chuvas com potencial para serem muito fortes aqui na região. Então, atenção, possibilidade de temporais e chuvas com volumes elevados por aqui durante toda a quinta-feira. Na sexta-feira ainda tem chuvas ao longo do dia, mas já com fraca intensidade, porque daí a chuva mais persistente e volumosa vai se concentrar na metade norte do estado. Por aqui, então, a sexta-feira ainda pode ter alguma chuva fraca, mas é as temperaturas que começam a chamar a atenção. Na sexta-feira a máxima já não passa dos 18 graus e os ventos
começa a soprar do quadrante sul. O final de semana promete ser de tempo firme e gelado aqui na região. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Doze horas 47 minutos, 12h47, estamos para a agenda Remates de Qualidade, Rota na sua segunda edição pela Minuano FM. Vamos trazer a participação do repórter Marcelo Vaz. Expo Inter poderá marcar início da retomada econômica no estado. A próxima edição da Expo Inter está programada para ocorrer no período de 29 de agosto a 6 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A data foi mantida e o regulamento para este ano foi publicado ainda na segunda-feira pela Secretaria Estadual da Agricultura. O governador do estado destacou que o evento poderá vir a se confirmar como uma ajuda na retomada econômica do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite disse nesta terça-feira que faltam ainda 4 meses para a Expo Inter e que até lá poderá ocorrer uma redução no número de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nós podemos ter observado uma redução do número de casos, uma situação mais estabilizada e em que a feira poderá vir a se confirmar aí como um caso de ajuda na retomada econômica, né, para a gente poder superar os efeitos colaterais que teremos do ponto de vista econômico em função das restrições que a gente tem hoje. Então, como esta feira é grande e precisa de organização, nós estamos nos organizando para que ela aconteça. Agora, essa publicação do regulamento, assim como os processos licitatórios, todos eles ocorrem justamente dentro da condição de planejamento da feira. O governador do estado não descartou, entretanto, a possibilidade de adiamento em caso de necessidade e disse que espera uma estabilização do quadro sanitário para poder realizar uma feira segura. Entendemos até que ela pode vir a ser prorrogada, adiada para o final de setembro. Nós discutimos isso com as entidades que são promotoras junto com o governo do estado na organização. Evidentemente que nós não pretendemos fazer a feira se observarmos que não há condições de segurança do ponto de vista sanitário. Agora, nós não podemos, há 4 meses dela, já tomar a decisão de que ela não aconteça. Desejamos que a Expo Inter aconteça em condições de segurança, evidentemente, e estamos organizando esta feira. Esperamos um quadro de estabilização da situação sanitária, o suficiente para que a gente possa fazer a feira nessas condições seguras. Este ano, o Parque de Exposições Assis Brasil completa 50 anos. O valor previsto para o ingresso na feira será o mesmo do ano passado, R$ 13 para a entrada inteira e R$ 6 para a meia entrada. O regulamento está disponível em agricultura.rs.gov.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h50, vem aí correspondente Ipiranga via Rede Gaúcha Sat. Boa tarde. O Ministério da Saúde muda a orientação e amplia a possibilidade de uso de cloroquina até em casos leves de coronavírus. Shoppings e restaurantes começam a reabrir e academias fazem adaptações para atender decreto da Prefeitura de Porto Alegre. Regina Duarte deixa o comando da Secretaria da Cultura após menos de 3 meses no cargo. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h51. A quarta-feira é de sol e temperatura elevada de 27 graus na capital. O Ministério da Saúde divulgou hoje orientação que libera no SUS o uso da cloroquina até para casos leves de Covid-19. Até então, o protocolo previa a medicação somente para casos graves. A mudança era um desejo do presidente Jair Bolsonaro. Não há comprovação científica de que o medicamento é capaz de curar o coronavírus. Estudos internacionais não encontraram eficácia no remédio e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso. A nova orientação mantém a necessidade de o paciente autorizar o uso da medicação. O termo de consentimento ressalta que não existe garantia de resultados positivos. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde. Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. Tempo.
Temperatura de 27 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, 28 em Pelotas e 23 em Rio Grande. A previsão para o restante do dia é de tempo seco e predomínio de sol em todas as regiões. A instabilidade ingressa no estado pelas fronteiras com o Uruguai e a Argentina até o final do dia. Porto Alegre iniciou nessa manhã a reabertura de mais estabelecimentos autorizados a funcionar após novo decreto da Prefeitura. Restaurantes, lancherias e bares estão entre os locais autorizados a reabrir. Nessa manhã, os proprietários ainda se preparavam para a reabertura. Mesmo com a reabertura, o movimento está bastante tímido de clientes nos restaurantes. Os proprietários se disseram surpreendidos pelo decreto e ainda estavam preparando as adequações nos estabelecimentos. Alguns nem tiveram tempo para se organizar para abrir. Dos 8 visitados pela reportagem, 5 estavam fechados. A expectativa agora é retomar lentamente as vendas, apesar de a maioria dizer estar vendendo somente 20% em comparação com antes da pandemia. As regras para funcionamento dos restaurantes em Porto Alegre são: trabalhar com 50% da capacidade, distanciamento de 2 metros entre as mesas e os bufês só podem funcionar com o funcionário servindo o cliente. De Porto Alegre, Vitor Rosa. E apesar de poderem reabrir sob restrições, a maioria das academias da capital segue fechada. Ao invés de alunos, a movimentação em boa parte das academias de Porto Alegre era de funcionários nessa manhã. Interdição e retirada de equipamentos, adaptações para manter a distância exigida de um aluno para cada 16 metros da área de treinos. A restrição foi criticada por alguns, mas aceita pela maioria dos proprietários. Os donos de grandes redes prevêem abertura amanhã e outras devem atender somente na semana que vem, aproveitando o final de semana para ajuste nos locais. A capacidade máxima permitida é de 50% do previsto no plano de prevenção contra incêndio. Da região central de Porto Alegre, Thiago Boff. Algumas lojas de shoppings já estão atendendo ao público e as demais aguardam definição por parte dos administradores. Entre os maiores centros de compras da capital, o Shopping Total, Iguatemi e Praia de Belas permitirão a reabertura a partir de sexta-feira. O Moinhos abriu algumas lojas nessa manhã. O comércio em geral e grandes lojas também iniciaram atendimento ao público hoje pela manhã na capital. A reportagem da Rádio Gaúcha acompanhou o início das atividades no centro e na Avenida Zenha, 2 pontos de grande movimentação comercial. Não foram registradas filas ou problemas e grande parte das pessoas estava utilizando máscara. Segundo a prefeitura, em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser multado, interditado e até perder o alvará. E a Prefeitura da capital acompanha com cautela a flexibilização de atividades econômicas na cidade. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o prefeito Nelson Marquesan disse que espera agora um aumento no número de pessoas em UTIs de Porto Alegre por conta do deslocamento de pessoas que ficará mais intenso na cidade. O que vai acender o alerta vermelho para a Prefeitura é a curva de ocupação dos leitos. Segundo Marquesan, se a situação sair do controle, ele vai voltar atrás na liberação de atividades. Não podemos segurar isso ad eterno, né? Para sempre, porque aí nós teremos outros reflexos muito piores para a economia. Então, o que a gente entende é que a gente precisa que haja uma movimentação maior. Se essa movimentação, talvez essa seja a parte frustrante aqui da entrevista, né? Se essa movimentação maior em Porto Alegre gerar um aumento acelerado da ocupação dos leitos de UTI, nós teremos sim que retroagir na liberação das atividades. Atualmente, 41 pacientes com coronavírus e 32 com suspeita ocupam leitos de UTI, de um total de 614. Porto Alegre tem capacidade para realizar até 580 testes por dia e todas as pessoas com sintomas devem ser testadas. E Porto Alegre registrou a 26ª morte por coronavírus. Trata-se de um homem de 40 anos sem histórico de doenças crônicas. Ele estava internado no Hospital de Clínicas após ter tido uma parada
cardiorrespiratória na rua e ser atendido pelo SAMU. A morte aconteceu ontem e a confirmação foi divulgada nessa manhã. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 161 mortes e 3.798 casos confirmados. Desses 2.540 já se recuperaram, o que é 67% do total. Ainda nesta edição, pela primeira vez, ministro da Educação admite adiamento do Enem. Fase registra surto com 15 contaminações por coronavírus em Porto Alegre. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde. Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. Fique atento. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul registra surto com 15 contaminações por coronavírus em Porto Alegre. A morte de um servidor na segunda-feira gerou alerta na instituição. No Centro de Internação Provisória Carlos Santos, no bairro Praia de Belas, outros 10 servidores testaram positivo nos últimos 40 dias, além de 2 adolescentes internados. Outros 2 funcionários da fase foram contaminados em outras unidades da capital. A contraprova do exame do vice-presidente Hamilton Mourão para coronavírus deu resultado negativo. Com isso, ele voltará ao trabalho nesta quarta. O primeiro teste realizado no final de semana já tinha dado negativo. Mourão decidiu fazer o exame depois que um servidor com quem o vice-presidente teve contato na quarta-feira foi diagnosticado com Covid-19. Mourão estava em isolamento social desde sábado. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde. Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. Tempo bom em Porto Alegre, temperatura agora de 27 graus, 12 horas 58 minutos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa manhã que a atriz Regina Duarte deixará a Secretaria Especial da Cultura. Há menos de 3 meses no cargo, a atriz, que rompeu o contrato de 50 anos com a Globo para entrar no governo, vai assumir agora a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Pelas redes sociais, Bolsonaro disse que Regina Duarte sentia falta da família. A Cinemateca é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e é vinculada à Secretaria da Cultura. Regina Duarte assumiu a pasta em 4 de março com a missão de pacificar o embate entre a classe artística e a indústria da cultura com o governo federal. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu hoje o adiamento do Enem por um prazo entre 30 e 60 dias. O ministro informou que a decisão ocorre após o Senado aprovar projeto de lei que adia o exame. Weintraub já havia anunciado que o governo abriria consulta pela internet para candidatos decidirem a data em que o Enem será realizado. Em instantes, Petrobras anuncia aumento de 12% na gasolina a partir de amanhã. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde. Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. O preço da gasolina vai subir mais uma vez nas refinarias a partir desta quinta. A decisão está sendo comunicada pela Petrobras. É o terceiro aumento consecutivo após uma sequência de quedas iniciada em fevereiro. O ajuste será de 12%. Há uma semana houve outro ajuste de 2 dígitos quando a elevação foi de 10%. Já há 2 semanas, a Petrobras fez um ajuste de 12%. Começou hoje a instalação de placas de rua em Porto Alegre. As esquinas da capital estavam sem manutenção desde 2012, quando o contrato com a empresa responsável pela sinalização expirou e não foi renovado. Pelos próximos 3 anos, a vencedora da concessão irá instalar 82 mil placas. A expectativa é que 300 pontos sejam restaurados nos próximos 30 dias. O governo do estado tentará pela 6ª vez fechar o túnel construído para a fuga em massa no Presídio Central em 2017. A intenção é contratar uma empresa ao custo de R$52 mil para fechar os 47 metros. As propostas serão recebidas na próxima quarta-feira. E 3 ex-funcionários do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, foram indiciados por constrangimento e injúria racial no inquérito sobre o caso ocorrido em abril, envolvendo o vigilante Everaldo da Silva Fonseca, de 62 anos.
Ele acompanhava a esposa e foi acusado de ter furtado o celular de um servidor da instituição. O fato não foi confirmado e o celular foi localizado. Fonseca registrou ocorrência de agressão e injúria racial. A Polícia Civil disse que não houve agressão. 2 técnicas em enfermagem e um vigilante foram indiciados por constrangimento. Posto Ipiranga. Posto completo com produto completo, só tem lá. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 97.5 Minuana FM. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui. 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais uma parceria aqui pela Minuano, canal 975, até às 2 da tarde com a boa música do Rio Grande, aqui no Parceria pela Minuano. Nesse 20 de maio de 2020, tempo bom em Alegrete, temperatura na marca de 26 graus. Parabéns aos aniversariantes de hoje, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns a todos aqueles que completam mais um ano de vida. Muitas realizações, felicidades e, é claro, muita saúde. Telefone 3422-2930 à disposição dos nossos ouvintes, também o nosso WhatsApp 991-53-0303. 13h04. Vamos abrindo a musicalidade do Parceria nesta quarta-feira com o Garotos de Ouro e depois o grupo Quero Quero.